som. Olá, meus amigos, bom dia, muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Hoje, a nossa grande véspera, né? Aquele momento em que a ansiedade é um pouco mais alta, o pessoal fica um pouco mais nervoso, mas veja, não tem motivo para pânico. Vocês estudaram, se prepararam, trabalharam o que tinham que trabalhar. Agora é simplesmente aparar aquelas arestas finais, ajustar aqueles detalhes para a gente poder ter segurança. Mas não é nem momento mais de estudar, é só a gente rever, dar uma avaliada para a gente poder ficar o mais seguro possível, tá legal? Eu tenho certeza que amanhã todos vão fazer uma excelente prova, a gente vai conseguir aí aprovar todo mundo, se Deus quiser. Tudo vai dar certo, a gente vai conseguir o que a gente planejou, porque vocês estão naturalmente se preparando para isso também, com base em tudo aquilo que a gente tem passado, tá legal? Bom, em nome de toda a equipe aqui do Master OAB, eu quero primeiro te parabenizar por todo o projeto que você veio até aqui, tudo que você fez até esse momento, e naturalmente desejar muito boa sorte amanhã, sorte só para você conseguir de repente pegar aquilo que você está mais afiado, mas qualquer coisa que vier você vai dar conta, você trabalhou as peças, trabalhou a teoria e eu tenho certeza que você está pronto, tá legal? Deixar um abraço para todo mundo, um abraço para vocês aí, galera que está me assistindo, pessoal que vem desde o início aí com a gente, com o Marcelo, comigo, com o Vinícius, com a Ingrid, acompanhando aí tudo que a gente tem feito desde o início do projeto e aí desejo a vocês então sucesso e muita felicidade aí na vida profissional de vocês. Bom, para a gente atravessar essa última etapa, que eu digo última etapa porque é a última etapa que encerra a faculdade, né? É quando você fecha o ciclo de 5 anos de uma faculdade de Direito, é quando você passa na OAB. Aí você fala, pronto, agora fechei o ciclo, vou começar um novo. Então você encerra esse ciclo e começa um novo a partir de agora. Tudo bem? Vamos bater um papo? De maneira bem tranquila, como a gente sempre fez, bem informal, bem relaxada, em relação àqueles pontos que podem ser mais relevantes, que podem ser mais importantes e que a gente consiga, de alguma forma, tentar sanar eventuais dificuldades finais. O que eu tinha planejado para hoje para a gente? O meu planejamento, especificamente, foi bater com vocês teses e mais teses defensivas, que você pode vir a encontrar na peça, seja ela qual for a peça que você estiver realizando, tá legal? Então eu quero bater com vocês essas teses principais. Tô avisando aqui também que eu tô aqui com o meu notebook, tô logando, tô fazendo login aqui no nosso grupo de Facebook, tá? Tô logado agora, acabei de logar. E aí eu vou fazer o seguinte, eu estou aqui online e a gente vai começar a bater um papo e, eventualmente, se alguém tiver alguma dificuldade específica, alguma dúvida pontual, joga aqui para que a gente possa aproveitar e trazer para dentro da aula, tá legal? Então, vou deixar aqui um bom dia para dizer que eu estou ao vivo aqui para a gente poder começar, tá legal? Pronto, já publiquei. Qualquer problema que vocês tiverem, é só a gente se falar pela rede, tá legal? Galera, vamos bater um papo aqui para a gente poder começar a ajustar aqui alguns detalhes que eu acho que são importantes. Acho que são importantes não porque é da minha cabeça, mas porque tem aparecido sempre e eles acabam sendo tópicos sempre cobrados em prova da OAB, eles sempre aparecem de alguma forma como um tema que mereça um destaque um pouquinho maior. Tudo bem? Olha só, queria falar com você um pouco sobre a possibilidade de você empregar a tentativa como uma tese. Veja, como a gente sempre fala, nem sempre a gente consegue eliminar o crime.
Nem sempre a gente consegue livrar aquele indivíduo do crime, mas muitas vezes a gente consegue reduzir pena, a gente consegue melhorar as condições de cumprimento da pena, a gente consegue substituir uma pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos. Então a gente sempre acaba conseguindo alguma coisa alternativa, algum aspecto que de alguma forma consegue melhorar um pouco o que vai acontecer com aquele indivíduo. E isso é pontuado na OAB e muitas vezes é o que o examinador quer. Às vezes, ele não quer que você elimine a infração penal, ele quer que você mitigue a pena. Ele quer que você melhore o regime, melhore o cumprimento, melhore algum aspecto, substitua a pena, aplique multa. Percebeu? Então a gente precisa ter esses detalhes, ter essa cautela para a gente conseguir ficar bem tranquilo em relação a tudo isso. Então, olha só. A tentativa seria uma opção, seria um caminho para você conseguir melhorar a situação jurídica daquele indivíduo. Ela não seria efetivamente uma situação para eliminar a pena, mas ela é uma forma de você, de alguma forma, melhorar o cumprimento. Então, olha só, deixa eu só... Bom dia, Esther Marques Ferrari Sandim, estamos ao vivo aqui, estamos juntos, é um prazer estar com você aqui. Vamos lá, olha só. O que você pode falar em relação à tentativa que você pode se preocupar no primeiro momento para empregar esse argumento? Vamos lá comigo. Lembra sempre o seguinte, todas as vezes que você perceber que a pessoa iniciou a execução do crime, tá legal? Mas ela não atingiu a consumação, você se vê diante de 3 teses de defesa que você pode empregar aqui, tá? Principais. A pessoa iniciou a execução, mas ela não atingiu a consumação. Então ela começa a execução do crime. Ela começa a praticar aquele verbo do tipo, ela começa a praticar a conduta para conseguir atingir o resultado que ela quer. Ela inicia a execução, ela sai de meros atos preparatórios e começa a praticar o verbo do tipo, por exemplo. Tá legal? No homicídio, matar alguém, ela começa a esfaquear a vítima, ela começa a atirar em direção à vítima, percebeu? Ela começa a iniciar a execução. Mas ela não conseguiu atingir a consumação, ela não atingiu, não chegou até lá. O que você pode empregar quando você se deparar com uma situação dessas, em que o agente inicia a execução, mas não atinge a consumação? Você pode atrair 3 teses aqui. Que teses são essas? Você pode seguir para o 14, inciso 2º. Você pode seguir para o 15, primeira parte. Ou você pode seguir para o 15, segunda parte. São 3 teses possíveis, 3 caminhos que você pode ter para aqui. O 14, inciso 2º, é a tentativa. O 15, primeira parte, é a desistência voluntária. E o 15, segunda parte, é o arrependimento eficaz. Então, só aqui você já tem 3 teses possíveis para todas as vezes que o agente iniciar a execução e não atingir a consumação. Eu sempre falo, né? Você tem ali, ó, a cogitação, quando você pensa naquele iter criminis. A preparação, a execução, a consumação e o exaurimento. As 5 fases tradicionalmente conhecidas como iter criminis, tá? É aqui que você está. Você iniciou a execução e não atingiu a consumação. Você está preso exatamente aqui. Quais são as saídas que você tem? Essas 3. Você pode empregar qualquer uma das 3. Qualquer uma das 3. Só que a questão é que você vai ter que avaliar o seguinte: qual é o benefício que isso traz para você? Qual é a vantagem, o benefício de você estar diante de uma situação dessas, por exemplo? A vantagem é muito simples. Se você decidir que você tem ali a opção de usar a tentativa, você vai trabalhar com uma diminuição de pena. Diminuição de pena de 1/3 a 2/3. É a opção que você tem para cá. Tá legal?
opção que você tem aqui, diminuição de pena de 1/3 a 2/3. Se, por outro lado, o que você identificar for uma situação de desistência voluntária ou arrependimento eficaz, aí você não tem diminuição de pena. Mas, por outro lado, você só responde pelos atos já praticados. Você só responde pelo que você já fez até aquele momento. Então é aquilo. As duas situações são úteis. As duas situações ajudam. Porque na primeira delas, você vai pegar a pena do sujeito e vai reduzir. Vai derrubar de 1/3, que é uma redução menor, até 2/3, que é uma redução maior. No outro caso, tanto desistência voluntária quanto arrependimento eficaz, você não vai reduzir pena de ninguém. Mas, por outro lado, você também não vai responder mais por aquilo que você queria. Você só vai responder pelo que você fez até então, pelo caminho que você percorreu até aquele momento. Tudo bem? Pontos importantes. Agora, como é que você faz para decidir e para escolher se na sua prova você estará diante de uma tese de defesa do 14, inciso 2º, tentativa, ou se estará diante do 15, primeira parte, ou até do 15, segunda parte, desistência voluntária e arrependimento eficaz? Você tem que olhar para o cabeçalho, tem que olhar para aquilo que está sendo dito, tem que olhar para aquilo que está sendo apresentado, tá legal? Então, fica muito atento para a gente não se confundir. Olha só, vamos lá. Todas as vezes que você olhar para esse cabeçalho, todas as vezes que você identificar o cabeçalho ali, eu quero que você perceba o seguinte. O sujeito começou a execução. Ele deu início à execução daquele crime, mas ele não consumou. Opa! Estamos aqui. Se estamos aqui, podemos escolher alguma dessas 3 opções. Como é que a gente faz para identificar para que lado a gente vai? Simples, simples. Olha só. Se por acaso você perceber que o sujeito quer prosseguir, mas não pode, quer prosseguir, mas não pode, o caminho é um. Se, por outro lado, você perceber que o sujeito pode prosseguir, mas não quer, o caminho é outro. Pode prosseguir, mas não quer. É isso que você vai ter que olhar. É isso que você vai ter que avaliar, que você vai ter que perceber naquela questão que foi colocada para você, naquele cabeçalho que foi apresentado para você, porque isso vai te dizer para onde você vai. Se ele chega para você e mostra uma situação que o agente quer ir à frente, ele quer prosseguir, ele quer continuar o que ele começou, ele quer chegar ao resultado, mas ele não pode. Por quê? Porque provavelmente a vítima reagiu e tomou a arma da mão dele, porque a polícia chegou, interveio e o prendeu, porque ele foi baleado pela polícia enquanto estava praticando aquela conduta. Percebeu? Ele quer prosseguir, ele quer ir à frente, ele quer ir até o final, ele quer chegar exatamente onde que ele vai, para onde ele vai efetivamente, mas ele não pode, porque foi interrompido, foi atrapalhado, algo aconteceu. Se você se deparar com uma situação em que o agente quer prosseguir, mas não pode, o caminho que você tem é o caminho da tentativa. Esse aqui. É exatamente o argumento que te leva à tentativa. Por quê? Porque a tentativa, no artigo 14, inciso 2º, fala pra gente que diz-se o crime tentado quando iniciada a execução não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Diz-se o crime tentado quando iniciada a execução não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Percebeu? Ele começa a execução e ele não atinge a consumação. E o que faz com que ele não atinja a consumação? É a vontade dele? Não, não é a vontade dele. Não tem nada a ver com a vontade dele. É uma situação que, na verdade, ele, ali naquele ponto, ele tem uma impossibilidade de prosseguir. Tentativa é o argumento. Se, por outro lado,
você perceber que ele pode prosseguir, mas não quer, agora é ele que não quer. É ele que não quer ir à frente. Ele ficou com pena da vítima, ele percebeu que estava fazendo uma coisa errada, ele foi tocado no coração. A vítima chorou e falou, por favor, não me mata não, eu tenho vários filhos. Aí ele olhou e falou, tá bom, vai, vou deixar para lá. Dessa vez passou, hein, mas da próxima não. Percebeu? Ele pode prosseguir, ele pode continuar o que ele começou, ele pode ir à frente, mas ele que não quer. É diferente. Aí o que você vai fazer agora é caminhar para o 15, primeira parte, desistência voluntária, ou para o 15, segunda parte, arrependimento eficaz. Simples assim. Percebeu? E aí é aquilo, né? Enquanto na tentativa você reduziria a pena de 1 a 2/3, agora, na desistência voluntária e no arrependimento eficaz, você não reduz pena nenhuma, mas você vê o que esse sujeito fez até então e faz com que ele seja punido por isso. O único cuidado que eu preciso que você tenha aqui é que você consiga identificar a diferença de um para o outro. Como é que você vai diferenciar a desistência voluntária de um arrependimento eficaz? Tem que lembrar sempre o seguinte, em ambos os casos, ele já iniciou a execução e não consumou. Em ambos os casos também, a não consumação foi fruto da própria vontade dele. Se aqui na tentativa a não consumação é fruto de circunstâncias alheias à sua vontade, aqui na desistência voluntária e no arrependimento eficaz, a não consumação é fruto da própria vontade do agente. Agora, a grande diferença aqui é que na desistência voluntária, ele desiste de prosseguir com a execução do delito. Ele para durante a execução, ele para no meio da execução. No arrependimento eficaz, não. Ele já havia encerrado a execução, mas ele se arrepende e pratica uma nova conduta para não deixar o resultado acontecer. Eu falei isso para vocês ao longo daquelas aulas que a gente teve, as inúmeras aulas que a gente tem gravadas desde aí do início do projeto, e eu queria reiterar isso contigo. Quando você chegar numa questão de prova e você já perceber de cara que ele pode prosseguir, mas não quer, legal, já eliminou a tentativa. Já não é a tentativa a resposta, mas você ainda vai ficar balançando sem saber para que lado aqui você vai. Se você joga no 15 primeira parte ou no 15 segunda parte, que o 15 é bem simples, né? O agente que desiste de prosseguir com a execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. E aí como é que você faz para separar? Como é que você faz para definir, para escolher, para verificar qual deles que você vai empregar? É simples. Olha para a questão, você já sabe que ele pode prosseguir, mas não quer. Então olha para a questão e pensa assim, parando ali onde ele parou, naquele momento exato em que ele parou, ali. Veja, o crime já consumaria? O crime, ele já consumaria naquele momento? Aí você tem que avaliar o seguinte, com o que ele fez até ali, o crime ia consumar? Se a sua resposta for, olha, naquele momento que ele parou, ali onde ele travou, ali onde ele colou as placas, parando ali, o crime não consumaria. Ele tinha que fazer mais alguma coisa. Ele tinha que praticar mais alguma conduta para conseguir consumar o crime. Tinha que ir mais além, tinha que fazer algo mais. Isso foi desistência voluntária. Por quê? Porque ele não tinha acabado a execução. Se ele tinha que fazer algo mais para consumar, é porque faltava praticar atos de execução. Agora, se por outro lado você percebeu o seguinte, não, ali onde ele parou, ali naquele ponto, o crime já consumaria, ele já tinha feito o que era necessário para consumar. Então ali, na verdade, não é uma desistência voluntária, é um arrependimento eficaz. Preste atenção, se eu falo para você que o sujeito quer roubar a bolsa de alguém, você lembra que a consumação do crime de roubo se dá com a inversão da posse. Súmula 582 do STJ, importantíssima. Súmula 582 do STJ. A consumação do crime de roubo, a súmula fala isso, e naturalmente, ela, embora fale do roubo, a 582 do STJ, ela também se aplica ao furto. Então, a consumação do crime de roubo, leia-se roubo e também furto, ela ocorre com a inversão da posse. Estava contigo, agora está comigo, consumou. Pouco importante se eu consigo sair do local com a coisa, pouco importante se eu consigo ter a posse mansa, pacífica, desvigiada, tranquila da coisa, isso não interessa, isso não importa. O que importa é, conseguir inverter a posse? Conseguir. Então ótimo, acabou, está consumado. Mesmo que você esteja aqui na minha frente, a um braço de distância, e aí eu tomo de você o celular, você me dá um soco, me derruba agora e pega de volta. Você não ficou meio segundo sem o teu telefone, já recuperou de mim. Tentativa de roubo? Não, não é tentativa não.
é crime consumado, porque eu já inverti a posse. Estava na tua mão, agora está na minha. Tá legal? Súmula 582 do STJ. E, naturalmente, numa peça defensiva, você vai falar diferente disso. Mas você não pode deixar de empregar esse conhecimento. Então, você vai falar que, em que pese a súmula 582 do STJ disponha que a consumação do crime de roubo se dá com a mera inversão da posse do bem, sendo desnecessária a posse mansa, pacífica, desvigiada da coisa. Viu? Você acabou de mostrar que você sabe como é. É isso que você tem que mostrar. Você sabe como é. Aí você bota vírgula. Entendemos, né? Entendo, dependendo de como você estiver fazendo, o que você tiver, se é peça, se é questão, que o mais correto seria entender pela tentativa, uma vez que o agente não conseguiu efetivamente desfrutar da conduta por completo, já que não conseguiu sequer sair do local, conforme posição doutrinária. O que você vai fazer? Você vai mostrar que você sabe que a súmula 582 do STJ existe e que ela diz que a consumação se dá com a mera inversão da posse, mas você não quer isso, porque isso não é bom. Isso não é bom para o criminoso. Isso é ruim, porque ele vai responder praticamente sempre por crime consumado. Poucas serão as vezes em que você vai conseguir jogar uma tentativa num caso de patrimônio subtraído. Então você diz que você sabe como é, mas defende a posição da doutrina garantista. Tá legal? E o que a doutrina garantista vai falar? Por todos, Rogério Greco. A doutrina garantista vai falar que, olha, tudo bem, eu entendo a súmula, mas eu discordo. Eu acho que deveria ter a posse tranquila, porque se ele sequer conseguiu lograr êxito em sair do local com a coisa, ele não conseguiu desfrutar ainda daquela conduta. Ela não está encerrada ainda. Pronto, você já tem um argumento defensivo aí para tentar quebrar a súmula 582 do STJ. Mas volta para cá, porque a súmula não é o assunto. A súmula foi uma observação. Volta para cá. Eu digo a você que eu quero subtrair a bolsa da menina. E aí você já sabe que consuma com a subtração. Quando sair do ombro dela e vier para a minha mão, acabou, está consumado. Só que eu não estou conseguindo. Eu estou puxando, a bolsa vem, mas não vem. Sabe aquele que eu puxo e a menina está segurando com força e a bolsa não vem? Eu não consigo inverter a posse? Pronto, eu não consigo consumar. Aí a menina começa a chorar e fala que o ombro está doendo, que eu machuquei o ombro dela, que eu desloquei o ombro dela, aquele negócio todo. Aí eu falo, poxa, desculpa então, estou indo embora. E vou embora. Veja, já não é tentativa. Por quê? Porque eu posso dar um socão, apagar aquela garota, arrancar a bolsa e ir embora. Eu posso fazer mais. Só que eu não quis. Eu não quis. Eu fiquei com pena quando ela disse que eu machuquei o ombro, que eu lesionei ela. Eu fiquei com pena, eu fiquei me sentindo mal e decidi seguir meu caminho, decidi ir embora. Percebeu? Já não é tentativa. A questão é, vai ser desistência voluntária ou arrependimento eficaz? Esse é o ponto-chave. Olha para essa situação. Vamos lá. Nesse momento exato em que eu parei e fui embora, ali, o crime já consumaria? Não. Eu teria que dar novos puxões. Eu teria que praticar novas condutas. O que eu tinha feito até aquele momento não era suficiente para consumar o crime. A bolsa está no ombro dela. Aquilo não é suficiente ainda. Então, se não era suficiente para consumar o crime, é porque aquela minha parada ali foi uma desistência voluntária. Percebeu? Agora, se eu quero te matar, eu sei que você não nada bem. Você nada muito mal. Mal consegue nadar. Aí eu estou com você num barco, eu te empurro no mar, e aí você começa a chorar também, fala que não quer morrer, aquele negócio todo, e eu mais uma vez, como no caso da bolsa, eu sou tocado no coração e eu jogo uma boia para você. Também já não é tentativa, porque mais uma vez eu posso prosseguir, mas não quero. Igualzinho o caso da bolsa, já não é tentativa. Mas a questão é a seguinte, presta atenção. Não é tentativa, mas é qual dos dois? É a primeira ou a segunda parte do artigo 15? Mesma coisa. Eu vou parar e vou pensar o seguinte. Até aquele momento ali em que ele tinha parado, o crime consumaria? Agora a resposta é diferente, consumaria. No caso da bolsa, parar de dar o puxão, pedir desculpa e ir embora, o crime não consumaria. Percebeu? Agora, no caso do mar, se eu simplesmente fosse embora, você ia morrer afogado. Quando eu joguei a boia, eu não parei. Eu pratiquei um novo ato. É isso que você tem que ter em mente. Uma coisa é você parar o que você está fazendo, desistência voluntária. Outra coisa é mais do que parar, é fazer algo novo para impedir que aquilo aconteça. Se você só para, eu estou puxando a bolsa para pegar, estou puxando,